Meus amigos, boa tarde. Eu queria aqui, dando continuidade ao nosso Engenharia Cidade, primeiro agradecer muito a presença, a delicadeza conosco e a vitória que São Paulo está esperando. Gostaria de convidar para fazer parte, para fazer a sua fala, o nosso amigo dessa casa, um parlamentar que mostrou o trabalho, que mostrou capacidade e que vai mostrar tudo isso na Prefeitura de São Paulo. Chalita, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Murilo. É uma honra estar aqui novamente. Nos dois momentos em que eu estive aqui, foi um momento de muita aprendizagem para mim, porque eu acredito profundamente nessas forças vivas que ajudam São Paulo a crescer. E os engenheiros, o Sindicato dos Engenheiros, além do cabedal de conhecimento, além dos estudos que possuem, tem uma enorme sensibilidade de como melhorar a cidade de São Paulo. Então é uma honra estar de novo aqui nesse sindicato. Agradeço o carinho das pessoas que vieram aqui junto com a gente. Cumprimentar o nosso amigo Ciro Moura. Cadê o Ciro aqui, presidente do PTC, que está junto com a gente? Meu querido Getúlio Hanashiro, que está nos ajudando muito nesse programa nosso de governo. Tem alguns candidatos aqui do PMDB, o Edmarco, obrigado Edmarco. Doutor Augusto, obrigado doutor Augusto também. Tem mais candidato aqui o Manuelzinho, o Manuel, obrigado pro Manuel. O Tiago, obrigado Tiago. Enfim, cumprimentar a todas vocês, a todos vocês, e fazer uma reflexão aqui sobre o que nós pensamos para São Paulo, para depois deixar vocês nos ajudarem, né, perguntando e sugerindo coisas para São Paulo. Ontem a gente teve uma experiência interessante, presidente. De manhã nós fomos lá no Hebraica. E é muito bonito o Hebraica, né? Eu conheço todos os clubes de São Paulo, já conheci o Hebraica, mas o que é bonito no Hebraica? Você chega no Hebraica, é tudo limpo, bem organizado, aí muitas crianças na piscina, crianças praticando algum instrumento musical, ia ter uma orquestra sinfônica ali, meio-dia, as pessoas no teatro, crianças correndo, jovens correndo, adolescentes praticando esporte, jogando tênis, a quadra estava cheia. Então, você tem uma realidade bonita da cidade de São Paulo, tudo funcionando. E as famílias com oportunidade de lazer, de cultura, de entretenimento. Bem, nós ficamos ali em alguns momentos, aí fomos para o Sindicato dos Motoristas, depois fomos lá para a Pedreira. E lá na Pedreira, a gente fez uma caminhada, depois uma carreata, e aí eu também vi muitas crianças. Mas as crianças da Pedreira estavam em cima da laje. E brincando, né, também estavam brincando, mas brincando com esguicho. O índice de acidentes ali é imenso, de crianças que caem da laje. E aí você vê, uma região como a região sul de São Paulo, a zona sul de São Paulo, isso há em qualquer lado da cidade, você vê a falta absoluta de espaços de cuidado com essas crianças. Então, a gente vive esse elemento paradoxal. De um lado, você tem uma cidade que cuida dos seus filhos. De outro lado, você tem uma cidade que abandona os seus filhos. De um lado, você tem uma cidade, a Hebraica agora tem uma escola lá, inclusive, e eu conheço bem a estrutura educacional de São Paulo. De um lado, a gente tem uma cidade em que essas crianças vão aprender inglês, vão aprender espanhol, vão aprender mandarim, vão praticar esporte e dificilmente entrarão no mundo da violência. São pessoas que são muito cuidadas, que vão estudar em escolas o tempo todo, o dia todo, e que vão sair dali preparadas para entrar para o mercado de trabalho. E de outro lado, a gente vê quase 200 mil crianças que não têm vaga na creche. Nós descemos a carreata para ir numa favela ali, numa comunidade, que chama Favela da Fumaça. Aí entramos naquelas casas, né, nos barracos que tinham ali. É assustador, assim, na mesma cidade de São Paulo, em que você vê
né, um tipo de estrutura de construção. Aí você vê aquelas pessoas ali, não tem nada. Numa das casas que a gente foi, era um cômodo, como um dos pais morreu, as crianças moram todas juntas, eram 17 crianças no mesmo cômodo, não tem nada, não tem esgoto, não tem nada. Aí você abre o fundo, dá num córrego, você vê os ratos passando no córrego, as crianças olhando, apontando os ratos e rindo, porque não há nada. Eu fiquei tão impressionado porque ali ao lado tem um céu, que é uma obra bonita, uma construção bonita. Domingo, fechado para a comunidade. Aquelas crianças deveriam estar ali. A mãe das crianças dizendo assim, nós não temos vaga para nenhuma criança aqui. Isso na cidade, isso é o que mais me incomoda hoje. A gente poderia falar de uma série de dados aqui hoje de São Paulo, do fato de São Paulo ser hoje uma cidade global. São Paulo está entre as 10 cidades mais ricas do mundo. Estava entre as 20, agora já está entre as 10 cidades mais ricas do mundo. Mas é completamente diferente de Londres. Como é que Londres trata a sua população mais carente? Como é que Nova York trata a sua população mais carente, né? A gente vê São Paulo com todo o dinheiro que tem, essa injustiça da nossa cidade dos invisíveis, porque essas pessoas são invisíveis. E elas convivem na mesma sociedade que nós convivemos. Elas estão na mesma cidade que nós moramos. O primeiro lugar que eu fui na campanha, a partir do momento que podia fazer campanha, que foi a Chácara Bananal, depois o Boimirim, é tão impressionante aquilo, como foi impressionante ontem ver a Favela da Fumaça, ver aquelas pessoas que não têm água, que não têm luz, que não têm esgoto, que não têm nada. Você vê o estado de vida daquelas crianças e nós estamos abandonando os nossos filhos. Nós não estamos preparando uma cidade inclusiva. Eu digo, Murilo, que sem sonho a gente não faz política. Precisa sonhar. Não é uma utopia qualquer, é uma utopia científica. É um sonho científico. É pensar a cidade de São Paulo com os problemas que ela tem e com as possibilidades que ela tem. Eu fico vendo essas crianças, eu fico imaginando, né, o que significa para um pai e para uma mãe que não pôde estudar, que não pôde fazer uma faculdade, que mora numa comunidade carente, mas se ao menos essa cidade cuidasse dos filhos deles, esse pai e essa mãe já ficariam mais tranquilizados com isso. Alguém cuida dos meus filhos. Cuidar dos filhos significa minimizar esse fosso de desigualdade que há na cidade de São Paulo, de forma objetiva. Quando a gente fala das escolas em tempo integral, é objetivo. Não é assim, prefeito não tem vara mágica. Você não vai chegar no dia seguinte, né? Aliás, eu tenho a maior preocupação em não dizer nada que eu sinta que não possa ser cumprido. E é possível... Jogi, venha sentar aqui, nosso deputado Jogi Rata. Imagina. A gente sabe que não tem um prefeito com uma fórmula mágica, e, aliás, os candidatos que prometerem coisas impossíveis de serem cumpridas não vão encontrar eco com a população, porque a população tem sabedoria, né? Você está dizendo que vai resolver o problema do trânsito em um ano? Isso é mentira. Está dizendo que vai resolver o problema da saúde em um ano? É mentira, não vai resolver em um ano. Mas a gente precisa apresentar para a sociedade, e isso é utopia científica, questões concretas. Eu lá na Brasilândia ouvi uma senhora dizendo assim para mim, né? Não precisa prometer muita coisa, não. Se você fizer funcionar o que não está funcionando, já é um caminho para melhorar a cidade. Porque se promete um hospital a mais, precisa do hospital. Mas a UBS não está funcionando bem. A AMA não está funcionando bem. Se você começar a funcionar o que não está funcionando, já é um caminho para melhorar a cidade. Eu fico vendo essa cidade e refletindo, né? O que nós poderíamos fazer para que a cidade tratasse melhor as pessoas que vivem aqui. E em tudo a gente precisa de engenheiro. Em todas as áreas da cidade você precisa de engenheiro para resolver problemas. Porque se a gente pensa em trânsito, são engenheiros, né? São os engenheiros que vão definir um pouco o investimento nos modais de trânsito. Onde nós precisamos de corredor de ônibus. Nenhum país do mundo que conseguiu melhorar o problema de trânsito e transporte investiu só no metrô, só no modal. É evidente que a gente precisa investir mais no modal metrô, né? Mas a gente precisa ampliar e investir também no ônibus, que é fundamental para atingir a maior parte da população. E aqui a questão do metrô não é só colocar recursos do governo municipal
para ajudar o governo estadual para isso. Hoje, um dos problemas que mais atrapalham o metrô, dito pelo governo do estado, é o tempo que a Prefeitura de São Paulo demora para aprovar uma planta do metrô na cidade de São Paulo. Tudo é muito lento. Tudo é muito lento. Um empreendimento na cidade de São Paulo, para você aprovar uma obra que vai gerar emprego e renda para a população, você fica 2 anos esperando a aprovação de um projeto. Nós estamos propondo um poupa-tempo da pessoa jurídica para ajudar as empresas, aqueles empreendimentos, as empresas de construção civil que geram muito emprego e para ajudar o comércio, que também gera muito emprego. Uma discussão fundamental na cidade, que é a discussão da mobilidade urbana, passa pelo redesenho do conceito da cidade de São Paulo. Os dados, eles são muito discrepantes, né? Você vai lá para o Grajaú, moram lá mais de 400 mil pessoas. O Grajaú tem 13 mil empregos. Vai para São Miguel, ou vai para Hermelino Matarazzo, vai Zona Leste de São Paulo, por exemplo, São Miguel, 120, 130 mil pessoas. Lá tem 4 mil empregos. Então, onde é que as pessoas de Hermelino Matarazzo, ou de São Miguel, ou do Grajaú, ou da Pedreira, onde eles vão trabalhar? Eles vão ter que se movimentar. Ficar 2 horas por dia, 2 horas e meia. Nós tivemos recentemente no sindicato de telemarketing. E aí o presidente do sindicato foi apresentando um a um, pedindo para que a pessoa dissesse onde mora, onde trabalhava e o tempo que demora por dia. Então, quando começou, não, o meu não é muito, 1h40 eu consigo chegar. 1h40 para ir, 1h40 para voltar. As pessoas estão tão resignadas que elas acham que 1h40 já não é muito. Aí eu falei assim, mas 1h40, eu demorava 3 horas, agora eu mudei 1h40, pelo menos eram 6 horas de trânsito, de transporte público, né? Quer dizer, essa é a realidade que a gente vive numa cidade que precisa de um planejamento melhor, que tem que rediscutir o papel das centralidades. São 96 distritos na cidade, 31 subprefeituras. A gente tem que olhar para esses distritos e ver o que não tem em cada um deles. Há um trabalho muito bonito da Rede Nossa São Paulo, que fez uma discussão com os candidatos a prefeito, sugerindo que nós zerássemos os zeros. O que é zerar o zero? Você olha o distrito e vê assim, qual distrito tem 0 equipamento de saúde? Não pode ter nenhum com 0 equipamento de saúde. Qual distrito tem 0 biblioteca? Qual distrito tem 0 centro cultural? Qual distrito tem 0 algum aparelhamento para cuidar de uma pessoa idosa? Então, olhar a cidade e saber fazer as intervenções essenciais nessa cidade para cuidar das pessoas que vivem aqui. Vejam, não são promessas mirabolantes que a gente faz, não. São coisas concretas. Resolver problemas. Um prefeito tem que ter a capacidade de pensar grande por um lado e de resolver problemas do outro lado. Eu vejo a Prefeitura de São Paulo hoje com 2 grandes problemas. O primeiro problema da Prefeitura é o problema de gestão, de administrar bem a cidade. Isso vale para a administração central da cidade. Como é que a gente faz esse conceito do poupa-tempo da pessoa jurídica? Como é que você faz para institucionalizar um conceito tecnológico para melhorar a cidade? Nós queremos atrair mais investimentos para São Paulo. A gente quer ser, de fato, uma cidade global. A gente quer investimentos do mercado financeiro, quer investimentos da construção, quer investimento de empresas internacionais. Então a gente quer mostrar para os estrangeiros que São Paulo é bom para investir. Porque quanto mais as pessoas investirem aqui, mais empregos nós vamos gerar. Então é fundamental. Para isso, a gente não pode ter uma insegurança jurídica para o investidor. A pessoa tem que olhar e falar assim, olha, São Paulo eu sei as regras. Isso pode, isso não pode, não pode. Hoje, a angústia das empresas, principalmente muitas, né, em capital aberto, quer dizer, elas querem fazer o que é certo, mas elas não sabem o que é certo, porque as regras não são claras. Se você coloca todas essas regras claras no site da prefeitura, num projeto de desenvolvimento da cidade de São Paulo, você facilita a vida do empreendedor. Não é razoável, meus amigos. Todo dia a gente lê no jornal que tem um shopping que está sendo ameaçado de fechar. Não é para a cidade ficar contra os shoppings. Os shoppings são polos geradores de emprego. Se havia uma máquina de corrupção na prefeitura da cidade, o problema não são dos shoppings. Mas estão vamos regularizar. Não é fechando o shopping. E o pior, que a prefeitura ameaça e não fecha. E não fecha porque a justiça não deixa, porque são empregos que estão ali. Não tem lógica. O shopping democratizou, inclusive, atendimento em várias áreas da cidade. A gente não tem que tratar o empreendedor como bandido.
Não são bandidos. Se há pessoas que fazem coisas erradas, vamos ver quem fez as coisas erradas. Mas esse conceito da gestão tem que ser mais eficiente. A subprefeitura tem que funcionar. Para a subprefeitura funcionar, o subprefeito tem que ter vínculo com a região. Não dá para pegar um subprefeito de um lado e colocar no outro. O subprefeito, ele tem que ser o grande líder da região. Eu fico impressionado. Ontem lá na Pedreira, a gente foi na Lourdinha, uma líder comunitária lá. Quando a gente estava na Brasilândia, a Índia, conduzindo a gente, você vê os líderes comunitários cuidando das pessoas nas várias partes da cidade. Nós temos, como a gente tem o sindicato dos engenheiros, a gente tem sindicatos espalhados pela cidade inteira. Tem ONGs, tem clube de serviços, tem igrejas, enfim, tem pessoas querendo ajudar as regiões. O subprefeito é alguém que agrega essas pessoas, que traz todo mundo junto para construir uma política melhor para aquela região. Esse é o conceito de Paris, é o conceito de Nova York. O prefeito de Nova York governava indo para os distritos de Nova York. Eu, se Deus quiser, eleito prefeito. Olha, isso eu fiz como secretário. E eu vou fazer isso como prefeito. Uma vez por semana eu vou administrar numa subprefeitura. Prefeito tem que ser visível. As pessoas têm que enxergar o prefeito. Isso é fundamental. Isso é gestão. Gestão. Eu não me esqueço quando eu tive com o prefeito de Nova York, o ex-prefeito Giuliani, e ele disse que duas coisas eram importantes até nesse conceito de gestão. Uma era quebrar paradigma. Você tem que ter sonho para ser um bom governante. Você tem que olhar para aquele sonho assim, e eu tenho vários, graças a Deus, mas ele dizia, um dos meus sonhos era que Nova York deixasse de ser violenta. E eu dizia isso e as pessoas falavam, Giuliani, não fale isso na campanha, que ninguém acredita que uma cidade grande possa ser segura. E ele dizia assim, mas não é possível que com o dinheiro que a gente tem, a gente não consiga dar segurança às nossas famílias. Eu vou ser o prefeito que vai resolver o problema da violência em Nova York. E foi, resolveu o problema. Um prefeito, uma gestão, a primeira gestão do Giuliani já foi a gestão revolucionária de minimizar os problemas da violência. Mas aí ele diz a segunda coisa, né? E ele perguntou para mim, assim, você lembra onde é que o presidente Bush estava no dia 11 de setembro? Logo depois dos atentados lá, que ele estava voando, porque a segurança dele disse que o melhor lugar para estar era no ar, para estar longe, porque não sabia se vinham mais ataques e tal. E onde eu, prefeito de Nova York, estava? Nos escombros, com as pessoas. As pessoas precisam ver o prefeito, porque o prefeito tem que ser um estadista, ele tem que ser um líder da cidade, e as pessoas têm que saber, o prefeito está comigo. Essa gestão mais eficiente, ela vai ajudar a resolver os grandes problemas da cidade. A gente pega na área da saúde, né? Eu tive com a Mariane, que é minha vice-prefeita, médica, especialista em saúde da mulher. A gente na UBS, é tão triste assim, você vê aquela fila de senhoras, né, de pessoas, né? E as pessoas, elas têm paciência, né? Aí a outra vai e assim, a senhora está há quanto tempo? O que a senhora tem? Né? Eu falei, não, estou com um problema na vesícula, tenho que operar. Eu estou há 1 ano já, 1 ano e 4 meses esperando a cirurgia. Aí a médica não pode fazer nada, coitado, não é culpa da médica, mas ela diz assim, toda vez que você tiver uma crise, aí você vem, porque, enfim, até a gente conseguir para que você possa fazer essa cirurgia. No Campo Limpo, uma mulher, depois de uma missa, uma mulher dizendo da filha dela, chorando, né? A filha dela foi diagnosticada com câncer de mama faz 1 ano e meio. Tinha que operar, não conseguiu fazer a cirurgia. 1 ano e meio depois, marcaram a cirurgia. Aí foi fazer o exame antes da cirurgia, o tumor havia crescido, então o médico falou, vai ter que fazer quimioterapia primeiro para reduzir e depois fazer a cirurgia. Marcaram a primeira sessão de quimioterapia para maio do ano que vem. É isso. Essa é a cidade dos invisíveis, né? Aí a gestão da saúde está errada, a forma de tratar essas pessoas, esse é um erro, esse é um equívoco que a gente tem. Então, essa coisa da gestão, para mim é um dos grandes problemas da cidade. Se você tivesse um sistema de saúde, todo ele ligado em rede, hoje você vai a um médico, vai a uma UBS, você faz o exame, leva lá, ele não fica em rede. Você vai numa outra UBS ou num outro hospital, você não tem o histórico daquele paciente. Olha, eu não estou falando de coisas impossíveis de serem feitas. É simples fazer isso. Isso é tão simples como é simples você trocar os semáforos da cidade e colocar semáforos inteligentes. Não estamos nem falando de grandes obras.
Uma prefeitura que gasta 400 milhões para fazer uma ponte, ela com 30 milhões resolveria o problema tecnológico todo da CET de São Paulo. A CET, no passado, já foi o celeiro dos grandes pensadores. Os funcionários da prefeitura, os servidores da prefeitura de São Paulo eram modelares. Hoje eles são jogados, são tratados como se fossem pessoas que não gostam de trabalhar. E eu tenho profundo respeito pelo servidor público. Eu dizia, quando eu era secretário de Educação, para os professores, falava assim, olha, eu vou ser secretário há alguns anos, alguns meses, não sei. Agora, vocês ficam aqui. Nós passamos, vocês são mais importantes. O prefeito, ele tem que ter essa consciência. Quanto mais você melhora o servidor, mais você respeita, melhor ele atende a população. E você, prefeito, não é o dono da cidade. Eu não vou ser um prefeito que vai colocar como secretários os meus amiguinhos, nem subprefeito os meus amiguinhos, mas gente competente, gente que resolva problemas. Isso é gestão, gestão da cidade. E eu disse duas palavras, a primeira é gestão e a segunda é humanização. Nós precisamos humanizar a cidade de São Paulo, humanizar. O que eu falei dessas comunidades carentes que nós fomos visitar, isso um prefeito tem que ver e ele tem que ter a vontade de resolver esses problemas. Ele tem que olhar o morador de rua, essa história da proibição, não pode dar sopa para morador de rua, como se, então ninguém dá sopa agora, o morador de rua como não tem sopa, amanhã ele vai arrumar um emprego, vai alugar um apartamento, vai começar a trabalhar, vai comprar o terno dele e tal. Não é assim. O erro da Operação Cracolândia, né? Qual foi o erro? É achar que ser humano é coisa. É lixo que você limpa, tira todo mundo daqui e aí ele limpou o lixo. Ser humano não é lixo. E se você quer de fato resolver uma situação daquele local, é preciso resolver a situação das pessoas que estão naquele local. Isso é fundamental. Mas como é que se resolve então? Olha, simples, como Bogotá resolveu e como Nova York resolveu. Credencia as comunidades terapêuticas e faz com que essas comunidades cuidem dessas pessoas que estão viciadas. Hoje há comunidades de excelência que fazem isso aqui. É só ajudar essas comunidades e elas vão cuidar dessas pessoas. Humanizar, olhar no olho das pessoas. Político não olha no olho das pessoas. Coisa feia isso. Fica educado na época da eleição. Passa a eleição, não gosta nem de encostar, né? Tem político aí na última eleição que queria entrar numa favela, fez uma cidade cenográfica. Lembram disso? Eleição presidencial? Nem entrar na favela teve coragem. Criaram uma favela para ele entrar na favela criada. Tem que ir. E é interessante assim, olha, eu digo a vocês, eu gosto de fazer campanha. Eu gosto de gente, eu gosto de ouvir história. E é tão legal, tem gente que xinga a gente. Ontem uma mulher falou assim, ei, política é tudo ladrão, né? Falei, olha, a senhora tem razão, tem muito político ladrão mesmo, tem político que não é. Mas por que a senhora age? Você começa a conversar e você vai ouvindo a sabedoria daquela pessoa. E é um momento em que você vai exercitando a sua humildade. A gente vai aprendendo com as pessoas, é humanizar a cidade. Não é que um prefeito não tenha que ser firme. Nós estamos indo a muitos sindicatos, né? A gente foi no sindicato dos Serantes, por exemplo. E aí os Serantes reclamam o seguinte, né? Reduzir o tempo deles de ficar na feira, a prefeitura coloca, né, a Guarda Civil, coloca a operação delegada para tirar os Serantes lá, e eles gostariam de ficar um tempo a mais. Aí se ouve a população gostaria que os Serantes ficassem um tempo a mais também. Tem hora da chipa, que é um horário que as pessoas gostam, que é mais barato, mas não pode, eles se sentem tratados como bandidos. Aí você vai no sindicato dos jornaleiros, as bancas estão lá há 40 anos, há 30 e tantos anos, aí a prefeitura cisma que naquela calçada, não sei o quê, a banca está enfeiando, vai tirar, e eles se sentem perseguidos, nem conseguem trabalhar. Aí você vai falar com os camelôs, e é a mesma coisa, de uma hora para outra, caça a licença deles de trabalhar, e um camelô, ele faz aquilo para sustentar a família dele. Se a prefeitura organizasse os shoppings sociais em locais que passam bastante gente, não é jogar as pessoas, mas construir isso com eles, e aí alguns não quisessem, aí a prefeitura tem que ser firme, mas ela dá opções, dá alternativas. Então você vai vendo que a categoria de trabalhadores começa a ser perseguida, sem lógica, porque o feirante estabelece vínculos com a comunidade dele, como o jornaleiro, como o camelô, são pessoas que estão trabalhando para sustentar a sua família. E a gente tem que tratar essas pessoas de uma forma humana, com respeito, como nós gostaríamos de ser tratados.
Aquela pessoa que está naquela banca de jornal, ela sustentou o seu filho durante os 2, 3, 4 filhos com a banca de jornal dele. Está acostumado a trabalhar. Ah, não, tem que iluminar. Tudo bem, é um outro padrão. Deixa ele se enquadrar nesse padrão. Constrói, dialoga. Os grandes líderes, eles não têm que ser temidos, eles têm que ser respeitados. Respeitar a figura de quem organiza a cidade. Esses dias alguém falou assim, mas você como educador, uma pessoa educada assim, será que dá para ser prefeito? Claro, aliás, é a pessoa educada que tem que ser prefeito, né? A educação não é sinônimo de falta de firmeza, de objetividade, de saber cuidar. Eu fiquei como secretário durante quase 5 anos, não tive nenhuma greve. Não é que eu passava a mão na cabeça dos professores e fazia tudo o que eles queriam, mas eu tinha respeito por eles. E eu dizia não, era não, e explicava o não. Um não explicado é melhor do que um sim mentiroso. Mas a gente construía uma política correta, em que eles sentiam que as ações que nós desenvolvíamos era para o bem deles mesmos. É isso que um prefeito tem que fazer com a cidade. Criar legislações que sejam possíveis de serem executadas. A gente dá um exemplo simples, né? São Paulo tem muitos cadeirantes, tem muitas pessoas idosas, tem mulheres grávidas, tem crianças. Olha as calçadas de São Paulo hoje. Aí tem uma lei da prefeitura que cada um tem que fazer a sua calçada. Nem a prefeitura faz as dela. Olha as subprefeituras hoje, as calçadas das subprefeituras, né? Mas você nunca vai ter um projeto de acessibilidade na cidade se cada um fizer a sua calçada. Ou você tem um conceito real de melhoria dessa população ali, das calçadas, né? Que a prefeitura faz, que ela faz uma intervenção, que ela discute com o distrito, ou a gente não vai melhorar as calçadas, enterrar os fios. A cidade vai ganhar uma nova cara. Ah, mas demora, mas tem que começar. Aquilo que demora, demora menos quando você começa a fazer. Eu ouvi uma coisa importante aqui no Sindicato dos Engenheiros, quando a gente estava discutindo sobre projetos habitacionais, em que as pessoas diziam assim, olha, em alguns lugares a regularização não é tirar daquela área em que as pessoas estão, é dar instrumentos para que eles melhorem as casas em que eles moram, porque eles querem morar ali. E vejam, todas as vezes que você for mexer com uma comunidade, por qualquer razão, você precisa respeitar essa comunidade. Não que você, em algum momento, né, não sejamos demagógicos aqui, você precisa fazer um túnel no lugar, precisa ter uma ponte. Então, às vezes, você tem que tirar pessoas de um lugar, mas esse tirar as pessoas de um lugar é um processo construído com a população. Porque ela cresceu ali, ela tem os vizinhos ali, ela tem os filhos ali. Aquele espaço é um espaço sagrado delas. Isso chama respeito. Da mesma forma que eu não gostaria que tirassem do lugar em que eu vivo, e eu sairia dali se eu compreendesse que para melhorar minha cidade, aquele espaço terá que ser uma estação de metrô, mas isso será explicado de uma forma tranquila e construído para ver onde é que a gente pode então levar essa população para que ela viva com mais dignidade. Isso é administração moderna. Não é ficar impondo coisas às pessoas, não é fazer demagogia. Eu não farei demagogia no programa de televisão. Eu tenho absoluta convicção que a gente vai crescer nos programas de televisão, nos debates, porque nós vamos fazer uma campanha correta, sem fazer demagogia, sem mentir, sem ter essa coisa do exagero, assim, vamos comover as pessoas dizendo isso. Nenhuma promessa será milagrosa, porque a gente quer que a política melhore. Eu acho que a nossa obrigação de políticos, dos políticos que querem trazer novas lideranças para a política, é melhorar a política. Quando a população olha para a classe política hoje e fala assim, tudo mentiroso. Eles falam uma coisa e fazem outra depois. São demagogos, mentira isso que ele está dizendo, né? A gente tem que inverter essa lógica. E por isso a nossa responsabilidade de candidatos é discutir de verdade a cidade de São Paulo. Essa semana tem o primeiro debate. Tomara que a população comece a se ligar nisso para ver de fato problemas habitacionais, qual é a solução desses problemas? Eu acho que os dados, imagino eu, que todos os candidatos tenham, porque imagino eu que todo mundo tenha estudado. Mas a questão é olhar para esse déficit e fazer assim, a solução está aqui, o caminho está aqui, sem ser dono da verdade, mas para que a gente possa saber qual é o projeto real das pessoas para melhorar a cidade de São Paulo. Nós amamos essa cidade. Eu acho que as pessoas que estão aqui, com todos os problemas que tem em São Paulo, a gente ama São Paulo. Agora a gente gostaria de ver uma cidade que tenha uma iluminação melhor. Por exemplo, semana passada, semana retrasada, desculpa fazer essa crítica, mas me incomodou tanto isso. A gente vivendo problemas de violência na cidade de São Paulo, né? Então, o secretário de Segurança falando de escalada da violência, o governador justificando de alguma forma, dizendo que vai aumentar os investimentos e tal.
Onde é que estava o prefeito de São Paulo, Getúlio? Em Belo Horizonte, fazendo intervenção no partido em Belo Horizonte. No dia seguinte, em Brasília. Prefeito tem que cuidar da cidade. Prefeito que queira outra coisa, além de ser prefeito, faz mal à sua cidade. São Paulo já viveu 2 momentos assim. Eu não quero fazer eu não vou fazer uma campanha de críticas pessoais, mas de reflexão. O último prefeito antes desse atual, o Serra, ele não tinha como projeto ser prefeito de São Paulo. Como ele não tem, mas ele não tinha. Então a gente perdeu 1 ano da cidade, porque ele estava com foco na campanha presidencial, depois saiu candidato a governador. Então ele não queria ser prefeito. Isso é um fato. Não estou falando mal da moral dele, estou falando de um fato. Ele queria um outro poder, ele queria... Então a gente perdeu 1 ano e pouco ali. Aí entra o Kassab. Eu confesso que no primeiro momento eu até achei que ele estava indo bem, assim, cheio de ideias, colocando, né, enfim, vamos cuidar da cidade toda, tal. Aí ele tem um outro projeto de poder, que é fazer um partido. E começa a percorrer o Brasil para fazer esse partido. E a cidade de São Paulo? E a população de São Paulo? E isso eu digo uma coisa para vocês de coração. Eu não consigo entender. Olha, se Deus quiser, se eu ganhar essa eleição, a dívida de gratidão com o povo, ela tem que ser tão grande. Imaginar o seguinte, essas pessoas confiarem em mim. Aliás, isso já acontece quando eu vejo uma funcionária daqui que transferiu o título para votar em mim. Quer dizer... Isso é de uma responsabilidade. Quando eu vejo um jovem de 16 anos no Twitter, às vezes falando, Chalita, eu não ia tirar o título de eleitor, eu tirei para votar em você. Uma senhora, ontem lá na Hebraica, uma senhora falou assim, olha, eu tenho 90 anos, eu não ia votar, eu vou votar porque eu vou votar em você, porque eu sei que você é bom. Isso que um prefeito tem que pensar é falar, meu Deus do céu, olha a confiança que essas pessoas estão depositando em mim. Olha a confiança de que eu faça de fato um bom trabalho. E aí, vale a sinceridade do político. Em alguns momentos a gente vai errar. Um político erra, um ser humano erra. Mas é tão bonito quando esse político que erra, ele reconhece o erro e pede desculpas. E arruma o erro que ele cometeu. E fala, eu vi aquele prédio lá que o prefeito implodiu e não implodiu, que ele se deu nota 10. Eu, se fosse prefeito, eu diria assim, olha, erramos. Era para implodir, não implodiu. Isso ajuda a melhorar a política. Porque as pessoas vão vendo assim, ele é sincero, como eu que também erro, como eu que também tenho problemas. Nós precisamos contagiar a política com outras pessoas que sejam sinceras. Esse é um valor básico. Os candidatos a vereador que estão aqui são testemunhas que desde a primeira reunião que a gente teve com os vereadores, eu disse o seguinte, olha, eu graças a Deus venho de muitas eleições vitoriosas na minha vida. Vereador mais votado, um dos deputados federais mais votado, vereador primeiro na minha cidade. E eu digo uma coisa para vocês, para ganhar a eleição não tem que mentir. Fale a verdade para as pessoas. Sejam verdadeiros. O que vocês não souberem, digam não sei. Como eu digo isso para os meus professores. Eu que dou aula para professores hoje na Faculdade de Direito, falo assim, você não sabe? Diga não sei, vamos pesquisar. A gente precisa trazer esse conceito da verdade para dentro da política, para que a população comece a admirar os políticos. É tão ruim quando você vê uma pesquisa das categorias mais admiradas, em primeiro lugar vem bombeiro, depois professor ou enfermeiro ou médico, último lugar, político. Último lugar é sinal que a gente está errando, que a população tem sabedoria. De fato, o bombeiro coloca a vida dele para defender, para salvar alguém, o enfermeiro... E nós? Quer dizer, essa imagem que as pessoas têm da política é ruim para a política. Você começa a ver pessoas que falam assim, não voto em mais ninguém, não acredito em mais ninguém. Essa eleição será uma grande oportunidade de nós discutirmos de fato essa gestão da cidade e a vida das pessoas. São Paulo precisa pensar grande, precisa quebrar paradigmas. Ao mesmo tempo que nós temos que ser uma cidade que atrai investimentos, uma cidade que despolua o seu rio, é um paradigma despoluir o rio? Pode ser, mas por que as outras cidades resolverem e nós não vamos resolver? A violência, Bogotá, a gente falou aqui no sindicato outra vez, a cidade que era a capital do sequestro virou a capital da cultura. Medellín, capital do tráfico, dos cartéis do tráfico, virou a capital dos jardins. É uma outra cidade. E nós? E São Paulo? Vejam, os 2 maiores aeroportos da América Latina, 2 dos maiores aeroportos da América Latina não tem metrô ligando os 2 aeroportos à região central da cidade. É impressionante isso. Cadê a nossa ousadia de pensar, mas metrô é do governador. Eu digo uma coisa para vocês, tudo que é da cidade é do prefeito.
O que é da cidade é o prefeito que tem que incomodar o governador. É o prefeito que tem que incomodar a presidente da República, que tem que ir atrás, que tem que discutir. É o prefeito. É o prefeito que tem que cuidar das pessoas. É o prefeito que tem que ser 24 horas prefeito. Se eu optei por isso, e é uma vida, a vida de escritor, Murilo, a vida de professor, é mais fácil que a vida de político. A vida de escritor é uma vida tranquila. A vida de político, a gente sabe que você entra num espaço em que você tem que trabalhar de uma forma intensa, porque a sua omissão significa a morte de pessoas. Você não agiu para minimizar o problema das enchentes, alguém vai morrer por causa das enchentes. Você não agiu para melhorar um processo habitacional, alguém vai morrer por causa de um incêndio numa comunidade carente. Você não agiu para melhorar a saúde, alguém vai morrer por falta de atendimento. Você não agiu para dar uma educação melhor, você vai continuar tendo uma cidade violenta. Então, o político, ele precisa saber da grande responsabilidade que ele tem. Mas eu quero ter essa responsabilidade. Eu tenho muito entusiasmo para fazer com que São Paulo, de fato, cuide melhor dos seus filhos. Eu coloquei assim, eu digo isso sem ser apelativo, mas no dia da convenção, nós fomos a uma missa primeiro, e eu coloquei isso nas mãos de Deus. Assim, né? Tenho respeito por todas as religiões, sou professor do Mackenzie, que é uma universidade presbiteriana, evangélica, mas assim, eu acredito muito nessa mão de Deus mesmo, que nos ajuda a conduzir a nossa vida, que vai à frente, que abre os caminhos. E eu coloquei nas mãos dele dizendo exatamente isso, né? É que se eu puder de fato cuidar dessa cidade, cuidar desses invisíveis da cidade de São Paulo, das pessoas que mais sofrem, né? Eu quero ganhar essa eleição e mostrar que é possível ser político sem sujar as mãos, sem ser incorreto, cuidando das pessoas. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. A palavra está aberta, nós vamos fazer, se me permite o prefeito, vamos fazer um ciclo de perguntas, e eu gostaria que as perguntas fossem perguntas e não outros debates, outras palestras e tal, porque se deixar o Flávio, que é flamenguista, perdeu de 4-1, vai querer falar uma meia hora para contar a história, por que perdeu e tal. Nós vimos aqui a capacidade do nosso prefeito, conhecimento, a postura, que é uma coisa extremamente importante para nós. Para nós, a credibilidade, esse processo todo. Quando eu lhe falei, prefeito, se me permite chamá-lo, quando eu falei da Paula que tinha mudado, se você perguntar para essa menina que está tirando foto aqui, é nossa secretárias que estão ali, todas elas disseram para mim o seguinte: vamos votar no Chalita. Obrigado. Não é? Obrigado. Olha lá. Obrigado. E como quando eu falei da Paula, eu vi a Paula envergonhada ali, ficou até vermelha, por isso que eu mudei para cá. Agora a Rita, que está rindo ali, ela disse o seguinte: a Rita é nossa chefe do jornalismo aqui, não é jornalista-chefe. Ela disse para mim o seguinte: meu voto é do Chalita. Obrigado, Importante, eu gostaria de deixar, então, quem quiser fazer uso, que fazer a pergunta, desde que não seja o Flávio, né? Por favor. Eu esqueci até de falar que está sendo transmitido direto pelo nosso site. Nós temos em São Paulo 100 mil profissionais. Então, que todos os 100 mil estão assistindo. Mas está no site todinho. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Feu, sou diretor de representação da SP Trans, né, dos trabalhadores da SP Trans, eleito pelos trabalhadores. E a pergunta objetiva, como o mando foi comunicado aí pela mesa, é que existe uma expectativa muito grande, né, a SP Trans é direcionada à prefeitura, né, responde à prefeitura, cuidamos da gestão do transporte na cidade de São Paulo,
Então, a pergunta é, qual a expectativa que os trabalhadores da SP Trans podem ter com relação à sua gestão e o que a cidade de São Paulo, os usuários do transporte, pode ter também de expectativa quanto a mudanças no transporte? Fazer todas? Tá bom. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Oldmar. Eu sou dirigente sindical também do Sindiguarda São Paulo, Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos. E também faço, na mesma linha do meu colega aqui, como municipal, qual seria a sua postura para com os trabalhadores da Guarda Civil, né? Nessa situação, operação delegada, em detrimento da Guarda, e qual a sua linha de segurança para a cidade de São Paulo? Ah, você vê, o cara pediu, viu? Não vou ter jeito de deixar o flamenguista falar. Só não pode falar de futebol. Né? Eu não vou falar de futebol por razões óbvias, mas se o prefeito mostrar sua simpatia pelo Flamengo, ele está eleito em São Paulo. Eu garanto a Flá São Paulo. Chalita, das suas colocações entusiasmáticas por São Paulo, eu te pergunto sobre os grandes lobbies. Você vai bater de frente com os grandes lobbies. Por exemplo, eu vou fazer a minha pergunta voltada para a área de habitação. Grandes planos foram feitos para São Paulo, tipo mutirão no governo de uma prefeita, verticalização das favelas, e no final a especulação imobiliária da baixa renda acabou ganhando, ou seja, o pobre ganhava o seu terreno, vendia para a especulação, e a prefeitura então caía em descrédito e o problema habitacional continuava. Como é que você, com o seu entusiasmo, vai bater de frente a esses grandes lobbies? A Joyce ajuda desse lado, você vê, tá bom? Bem, Chalita, queria cumprimentá-lo inicialmente, a todos que estão aqui também, especialmente pela intensidade e determinação nos comentários que você faz. E aproveitando o seu entusiasmo, primeiro contar de uma iniciativa do sindicato e depois fazer duas perguntas. Esse sindicato lançou um projeto, uma proposta que hoje é realidade, porque também é da linha desse sindicato, dessa instituição, diagnosticar e fazer, diagnosticar e produzir, diagnosticar e realizar. Nós estamos criando, sob a coordenação do nosso presidente e desta entidade, uma instituição de ensino superior. Instituição essa chamada Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que é uma escola, uma instituição de ensino superior, uma escola de engenharia. Essa escola de engenharia tem como seu objeto e seu foco principal a inovação em todos os campos e particularmente na área tecnológica. É uma resposta, é uma atitude e uma iniciativa que responde praticamente a três vertentes, que corresponde a três vertentes. Primeiro, formar mais técnicos, mais mão de obra qualificada. Certo é que não vamos resolver o problema da falta de engenheiros no Brasil, mas se todos como nós tivessem a mesma iniciativa, certamente esse problema seria mitigado. Em segundo lugar, e tem muito a ver com a evasão que acontece na área educacional, fazer, praticar e realizar um ensino suportado por uma proposta pedagógica de altíssima qualidade, atuando num nicho importantíssimo para o país, que é a educação, a alavanca para solução praticamente de todos os problemas, que tenham uma maior rentabilidade, um retorno maior, não é uma eficácia, uma eficiência maiores, é a educação, é o ensino. E, em terceiro lugar, uma resposta vigorosa e corajosa dessa instituição, Sindicato dos Engenheiros, que é a mantenedora do EasyTech, no que diz respeito à solução de um problema que afeta todos os setores do país, não só do Brasil, como do mundo hoje, que é a inovação.
está mais do que demonstrado que a falta de inovação leva à falta de competitividade, à falta de produtividade, à falta de participação competitiva em todos os setores econômicos do país. Quer seja inovação de produtos e, principalmente, mas não menos importante, a inovação de processo. E fazer a gestão de uma cidade também e essencialmente é inovar. A sua posição é perfeita. Não há, às vezes o menos é o mais. Fazer bem feito, fazer com eficiência, fazer com eficácia, às vezes é o mais. E isso, às vezes, não demanda mais recursos, mas uma capacidade de gestão qualificada, uma capacidade de gestão efetiva. Muito bem. Este sindicato, que recebe a nós todos aqui hoje, dá essa resposta para esses três problemas, da qualidade, da inovação, não é? E da formação de mão de obra qualificada para responder aos desafios desse país. Eu queria, então, com base nisso, lhe fazer duas perguntas. Primeiro, como você vê a criação de uma instituição de ensino superior voltada à inovação? Nós vamos formar engenheiros de inovação. Em segundo lugar, e dependente da sua resposta à primeira pergunta, na sua gestão, haveria espaço para uma parceria efetiva com este sindicato, com o EasyTech, para a evolução e o desenvolvimento desse trabalho? E por que eu pergunto isso? Porque hoje há um problema no que diz respeito à escola pública, às universidades públicas. Há um problema. Você milita no Mackenzie. O Mackenzie é uma escola particular das mais antigas do Brasil e que desenvolve um trabalho extraordinário, que recentemente fez o Fórum de Gestores lá no Mackenzie, que foi excelente. Então, há escolas particulares, principalmente como a nossa, que não tem fins lucrativos, que vai praticar uma proposta pedagógica revolucionária, como não existe no Brasil, engenharia de inovação na graduação, atuando num nicho, não é? Certamente há um espaço e há uma perspectiva importante. Recentemente saiu uma pesquisa do Instituto de Analfabetismo Funcional e nós percebemos que no nível superior o analfabetismo progride e progride a passos largos, não é? Muito bem, a nossa escola, ela tem também, dentro do seu projeto, um trabalho muito grande com o entorno institucional. Ela pretende, de fato, impactar esse entorno, vale dizer, a escola de nível médio, do qual nós seremos, evidentemente, dependentes. Qual é a sua posição com relação a isso? E haveria espaço para, efetivamente, uma parceria do sindicato e do EasyTech com a Prefeitura de São Paulo na sua gestão? Obrigado. Chalita, eu acho que a gente poderia passar para mais um e aí depois a sua resposta, tudo bem? Aí depois fazemos outro ciclo, se der tempo. Boa tarde, Chalita. É uma satisfação revê-lo aqui, deputado estadual Jorge Rato. Nós tivemos juntos no Japan Fest em Marília. Getúlio Hanashiro também. Eu tive um contato com ele quando você foi candidato ainda a vereador em São Paulo, tá? Foi ontem, né? Isso deve ter já uns 40 anos, viu, Getúlio? Encontrei com você na Água Branca. Tá. Chalita, a minha questão é a seguinte: eu sou de Marília, trago as saudações marilhenses, e eu tenho aqui 4 filhos, né, que migraram para São Paulo por uma questão de oportunidade de emprego, né? E o que mais me preocupa realmente é a questão da segurança. Então, toda vez que, às vezes, né, a gente recebe uma ligação noturna, né, eu já fico sobressaltado, né? Então, a minha pergunta é o que o senhor propõe, né, no que diz respeito à questão da segurança em São Paulo. Obrigado. Foi para Marília? Você tinha que estar em São Paulo aqui, né? Olha, obrigado pelas perguntas e nas perguntas a gente acaba ouvindo algumas sugestões, né? SP Trans,
Eu tive tanto a SP Trans quanto a Guarda Civil Metropolitana, né? Nesse mesmo conceito aqui do servidor, de alguém que trabalha na prefeitura, que é funcionário público. O que eu estava dizendo antes, eu reafirmo aqui, eu tenho um profundo respeito pelo servidor público. Eu, quando assumi a Secretaria de Educação, a minha preocupação ali como secretário era mostrar para os professores que nós queríamos as mesmas coisas. A gente queria uma escola de qualidade. Então, que nós não éramos inimigos, não era para a gente brigar um com o outro, né? E, aliás, eu até dizia para eles assim, olha, greve é um direito constitucional, se quiserem fazer greve, façam. Mas quando estiverem na sala de aula e estiverem com raiva de mim, não desconte nos alunos, né? Um professor, ele quando entra na sala de aula, ali é o espaço sagrado, em que é como um médico que vai operar alguém. Se ele está com raiva do governador ou do dono do hospital, ele não vai operar pela metade. Você não vai fazer uma cirurgia de boca, doutor Augusto, fala, estou com raiva aqui do coisa e vou deixar... Você faz de tudo para melhorar a vida daquelas pessoas. Mas quem faz a máquina pública funcionar é o servidor. Então ele tem que ser respeitado e de uma forma objetiva, transparente. Você não pode deixar de lado um servidor público e deixar crescer essa imagem, que às vezes a mídia faz de uma forma incorreta, injusta, de que o servidor público é um acomodado que não gosta de trabalhar. Ele precisa ser estimulado. Ele precisa se sentir importante dentro daquele processo. A Guarda Civil hoje, ela ficou relegada. A operação delegada ela é importante pelo tamanho da cidade de São Paulo. Eu vou manter a operação delegada. Eu acho que eu não quero destruir o que o antecessor fez, porque eu sou contra isso na política. Essa história de quem chega, né, e vai parar o que o outro fez é ruim. Agora, um guarda civil metropolitano, ele tem que ter orgulho de ser guarda civil metropolitano. Ele tem que ter orgulho porque ele é responsável pela segurança da cidade. Ele é responsável pela segurança dos próprios do município. Ele é responsável pelos parques, pelas escolas, pelos museus e pelas pessoas. Mas aqui vai, até respondendo junto à pergunta da segurança, é preciso de um sistema de inteligência que faça com que Polícia Civil, Polícia Militar, com que a Guarda Civil Metropolitana, com que a Polícia Federal, para resolver a segurança, prefeito tem que dar as mãos para o governador e para a presidenta da República. Tem que trabalhar juntos. Segurança é muito sério. Quando o Giuliani resolveu o problema da segurança, não foi só o Tolerância Zero. Tolerância foi um pedaço disso. Foi uma política social imensa, uma política de iluminação da cidade. É o conceito famoso do Giuliani, bandido tem medo de luz, ilumina a cidade. Olha como São Paulo está hoje, é um breu a cidade, está escura. Iluminar a cidade. Aí a gente tem uma máquina de multas na cidade, você tem radar em todos os lados, o radar tem um sistema de inteligência, interligar o radar que funciona, o semáforo não funciona, semáforo choveu, não funciona, mas radar funciona na chuva. O radar, ele pode estar ligado a esse sistema de inteligência, como você está monitorando a cidade. O Rio de Janeiro agora, pegando o exemplo de Bogotá, está colocando câmera na parte externa dos ônibus, para que você tenha um monitoramento da cidade o tempo todo. Isso ajuda a polícia. É injusto a gente jogar a culpa da violência na Polícia Militar, Civil ou na Guarda Civil Metropolitana. Eles são vítimas do processo. Não são eles que vão dar solução a isso. É um trabalho de inteligência, de organizar isso. E vejam, isso não é uma coisa cara como era no passado. Israel foi um dos primeiros países a trabalhar com isso, com o sistema de monitoramento, né, da cidade inteira. E era muito caro. Hoje não é mais tão caro isso. Pelos equipamentos que a prefeitura tem, já conversando com os equipamentos do Estado e do governo federal, é possível agilizar isso. Eu acredito muito nessa política. Primeiro social, abrir escola em final de semana, ocupar o jovem. Quem é a maior vítima e o maior agente da violência hoje? O jovem. Você tem que ocupar o jovem. Como é que se ocupa? Você pega aqueles projetos que o Antônio Emílio financiava nas comunidades, Heliópolis, Paraisópolis, orquestras sinfônicas e tal. Esse jovem que vai para uma orquestra sinfônica, ele não vai para a violência. Uma pessoa que vai para atividades culturais não vai para a violência. Quem vai trabalhar não vai para a violência. Então, a gente tem que dar oportunidade para esses jovens e cuidar desses jovens. Olha, uma coisa impressionante na cidade, quem anda domingo, né, a gente fazendo campanha e tal, a quantidade de bar, de jovem bebendo. Os nossos dados de violência pública ainda são assim. Os maiores índices de homicídio ocorrem em finais de semana, em dias quentes. Porque o jovem não tem o que fazer, aí ele começa a beber sem parar, não tem oportunidade nenhuma, aí um xinga o time dele.
o que poderia ser uma brincadeira, cada um tem o seu time. Cada um tem o seu time, mas um não vai matar o outro por causa disso. E ele sai e vai matar o outro por causa do time. Porque ele está ali. Esse jovem tem uma energia muito grande que precisa ser canalizada. Então, a relação da segurança, da Guarda Civil, que precisa ser ampliada, respeitada, valorizada. Você não tem que acabar a operação delegada, você pode valorizar a operação delegada, melhorar a operação delegada e colocar a Guarda Civil Metropolitana no local de destaque que ela merece, de trabalhadores que também colocam a sua vida à disposição da segurança das cidades. Eu tenho muito essa consciência, precisa respeitar a pessoa. Eu, quando critico a saúde hoje, que é um caos em São Paulo, eu critico a saúde tomando cuidado de não criticar os servidores da saúde, porque a culpa não é deles. Ele está ali. O médico não quer ir para aquela região periférica porque ele não tem o necessário para fazer uma costura numa pessoa que vem com a testa arrebentada. E o que ele faz? A família vai xingar, a culpa não é dele, ele não quer mais ir para lá, porque ele não tem condições para isso. Mesmo nessas UBS, as pessoas falam, é um caos. Agora, o que tem de bom aqui são as pessoas, coitados. Eles fazem o que podem. É que eles não conseguem fazer. Então, a culpa não é a pessoa, a culpa é o sistema, né? A questão dos grandes lobbies. A gente não pode ser ingênuo na política. Hoje nós temos grandes lobbies na Prefeitura de São Paulo. A gente tem muitas máfias, e isso está nos jornais, não estou dizendo nenhuma novidade assim, né? Isso tem na Câmara, tem na Prefeitura. Isso é um problema que um prefeito tem que enfrentar desde o primeiro dia. Como é que se enfrenta esses grandes lobbies hoje? Tecnologia. Tudo que você coloca em rede, você dificulta a ação dos lobbies e da corrupção. Se você tem lobby na compra de medicamento e os medicamentos comprados pelos hospitais estão em rede, alguém vai comparar o preço de um com o outro. Se você cadastra as pessoas que vão receber as suas moradias por internet e o cadastro fica na internet, você tem uma segurança, porque aquela pessoa existe, ela está ali. É a questão da abertura das empresas, da fiscalização das empresas. Hoje você tem mapeamento à distância, você tem inteligência para ver se aquela obra está sendo executada daquela forma ou não. Tem que usar tecnologia. Eu, como educador, Murilo, meu sonho é que as pessoas fossem honestas porque foram educadas para isso. Mas enquanto elas não forem honestas porque foram educadas para isso, tem que usar tecnologia. É a tecnologia que vai evitar isso. E o prefeito tem que começar as transformações no início, porque depois ele não consegue fazer. No momento em que ele foi eleito e ele tem apoio popular, é o momento em que ele chega e faz as transformações necessárias e dá a objetividade que essa máquina pública precisa, faz funcionar. Nós sabemos hoje que não funciona. E por que não funciona? É triste alguém que precisa fazer uma poda de árvore ter que conhecer um político. E aí, conhecendo um político, o político dá um jeito de fazer. Senão, ele vai ficar 3 anos lá, esperando. Ou cai, e aí se caiu, vai a Defesa Civil, vai tirar, chama o corpo de bombeiro, ou fica lá. Então, tem que funcionar. É preciso cobrar uma taxa, como que se constrói isso, como se desenvolve. Aliás, hoje, a Prefeitura tem dinheiro sobrando, gente. Nós estamos falando de um orçamento de 40 bilhões. Não é nem cobrança de mais nada, além daquilo que já existe hoje, por aquilo que já há de recursos públicos. Mas é preciso enfrentar essas máfias. E um prefeito tem que ter coragem de fazer isso. Mostrar para as pessoas, aqui é uma terra de oportunidades. É uma terra para você ganhar dinheiro, honestamente, corretamente. Essa história das proteções, o que nos ajuda a acabar com isso é essa senhora chamada tecnologia. A tecnologia que vai igualando as pessoas. Ela vai dando oportunidade para as pessoas de estarem sendo atendidas, né, de serem atendidas da maneira correta. Eu fiz isso na secretaria o tempo todo, inclusive de votação. Os professores votavam para mudança de currículo. Aí as pessoas se sentem respeitadas de fato. A questão bem, só tenho que elogiar a criação do Instituto Superior de Inovação e Tecnologia. Para mim isso é fantástico saber que há uma preocupação enorme de investir em inovação. A China atingiu os patamares de hoje, né? A China, o Made in China era um horror há algum tempo atrás. Deus me livre, isso é Made in China. Hoje Made in China virou sinônimo de competência, de qualidade, de tecnologia. Olha a Coreia, a transformação da Coreia, né? Um país que não tinha uma patente. Olha a quantidade de patente registrada na Coreia a partir de uma revolução tecnológica e de inovação. A Finlândia, lá na Hebraica ontem, o modelo da escola para eles foram pegar na Finlândia. Como é que eles conseguiram
trabalhar com esses conceitos. E é claro que a prefeitura tem que ser parceira, e eu acredito profundamente nessas parcerias que o poder público tem que fazer com a área privada, ou com sindicatos, organizações, mas acho que nós cometemos um equívoco só, do ponto de vista educacional no Brasil. Nós não estamos investindo de baixo para cima. Quando o Brasil se preocupa em abrir universidades públicas, né, não vamos investir lá em cima, na universidade, vamos não sei o que da universidade. O setor privado tem condições de crescer nas universidades privadas. E o Estado tem como ajudar as pessoas carentes a chegarem por bolsas de estudo, como foi a Escola da Família, como é o ProUni. Você tem caminhos para isso. Agora, nós não estamos cuidando do essencial. Porque não adianta, você não vai ter qualidade na faculdade, é o analfabetismo funcional no terceiro grau. Você não tem uma escola bem desenvolvida, não adianta. Aí você vai criar mais cota, vai criar cota para aluno da escola pública, vai criar não sei o quê. Quer dizer, você não melhora a universidade, você vai nivelando de uma forma ruim. A revolução está na educação básica, está na creche, está na educação infantil, está no ensino fundamental. Ali que surgem os problemas. Hoje o problema de droga começa na infância, a gente falava da adolescência. Hoje são 6 anos, 7 anos, a pessoa já experimenta o crack pela primeira vez. Tem que cuidar dessas crianças. E tem que cuidar de forma séria, efetiva. Eu tenho assim uma angústia, presidente, que você vê assim, Líbano, né, o exemplo que eu dei aqui mesmo, ou Paraguai. Paraguai, as crianças, obrigatoriamente, além do espanhol, têm que estudar 2 línguas, né? Ou inglês e italiano, ou inglês e mandarim, ou alemão, enfim, 2 línguas. E as crianças lá falam 3 línguas, né? Além das línguas, das etnias que eles têm lá. Você vai para o Chile, é a mesma coisa. Você vai para o Líbano, é uma criança, assim, você encontra, depois do horário da escola, ela vê que você não fala árabe, ela pergunta inglês ou francês? E toda criança, mesmo carente, fala árabe, inglês e francês. A criança brasileira é mais burra que a libanesa, que a paraguaia, que a uruguaia, que a chilena? Não, é oportunidade. Nós estamos roubando essas oportunidades às crianças. A Clarice Lispector tinha uma metáfora bonita, que fala que uma criança está grávida de um futuro. Nós estamos abortando o futuro dessas crianças. Então, assim, elas têm... Elas têm condições, né? E às vezes até o pai acha que o filho é mais limitado do que o outro lá, porque o filho não sabe falar isso e tal. Ele não teve uma educação de qualidade. Então, a educação, é claro que a cidade de São Paulo, a gente vai discutir temas de todas as ordens. Aliás, ele me falou uma coisa da melhoria do trânsito também, né? A melhoria do trânsito e do transporte, né? Trânsito, não tem como a gente não ajudar a melhorar o trânsito, né? Dizendo que todo mundo vai usar transporte público. O ideal seria que o transporte fosse de excelente qualidade para que a gente pudesse, de fato, fazer com que as pessoas usassem cada vez menos o transporte individual. Agora, o transporte, além da prefeitura trazer o governo federal e ajudar o governo do estado a ampliar o metrô, nós montamos uma equipe de trabalho em que a gente está analisando o sistema de São Paulo e desenvolvendo um conceito de novas centralidades, intervenções nessa área da cidade de São Paulo, para que a gente possa criar novos corredores de ônibus, ligando bairros sem passar pela área central da cidade. Além de um conceito antigo, de um estudo que a CET tem, que é o expresso radial, e que não foi desenvolvido, então você vê que aquela linha leste do metrô, toda a zona leste, aquilo está absolutamente lotado de gente, porque ficou só o metrô. Não se criou linha alternativa de ônibus ali. Então, tem que criar linhas de ônibus adequadas, eficientes, bonitas. A de Bogotá é bonito. Cada estação de ônibus, cada parada de ônibus é quase que um pequeno centro cultural, cheio de livros. As pessoas têm prazer em pegar o ônibus, né? Então, tem que investir nessas 2 coisas. O Rio, eles estão investindo em BRT, em VLT, estão buscando outras alternativas para que você possa, junto com... Primeiro que é o seguinte, o metrô tem que investir, sem dúvida, mas é demorado. Demora mais, o ônibus é mais rápido, os corredores são mais rápidos. O prefeito atual se comprometeu com 67, eu acho, quilômetros de corredores de ônibus, não fez nenhum. Agora, hoje ele está inaugurando faixas de ônibus, né? Aí a Globo até brincou assim, mas você não vê o sinal do... Não tem nada ali, a pessoa vai ser multada. Então, é esse conceito, precisa investir nisso. Hoje nós temos um alto subsídio para as empresas de ônibus, para que não aumente a passagem, né? Eu não sou contra dar subsídio para a empresa de ônibus, não, desde que o serviço seja bom. A passagem, ela pesa muito para o trabalhador. Então, você precisa ter essa consciência. Há áreas que a prefeitura tem que investir.
E ela investe, e a gente tem que compreender que aquele investimento vai melhorar a vida das pessoas. Esses dias me perguntaram do Itaquerão, se eu sou contra esses incentivos que foram dados à nação corintiana lá na construção do... Tá vindo bem, né, Murilo? Tá vindo bem. Não, eu não sou contra. Eu não sou contra desenvolver polos da cidade. Eu acho que quando você tem uma renúncia fiscal de qualquer área, que você, lá o Pirituba, desenvolver esse projeto que a prefeitura está criando, né, para desenvolver um centro muito maior do que um Embi na região do Pirituba, esses projetos que já foram criados pela prefeitura, vamos fazer, vamos colocar, você vai ajudar a desenvolver uma outra região, você vai ajudar a população daquela região. Agora, nós estamos desperdiçando uma grande oportunidade. Com a história de sermos sede de Copa, de Olimpíadas, a África, sede de Copa, enterrou os fios, melhorou as calçadas, iluminou, gerou emprego. Olimpíadas, quando a China soube que seria sede das Olimpíadas, o que os chineses fizeram? Começaram as escolas em tempo integral, até com certo exagero cá entre nós, porque uma criança na China estuda das 7 da manhã às 11 da noite, 7 às 11, massificaram o esporte na China e ganharam dos Estados Unidos, né? Porque só os Estados Unidos ganhavam. Não sei como será essas Olimpíadas, mas até ontem, no quadro de medalhas, a China estava na frente. O que é isso? Massificaram. Aí você vê, é uma escola do dia inteiro, mas que a prática esportiva, cultural, tudo, a China vai se transformando. E nós seremos sedes da Copa do Mundo sem sabermos falar inglês. A gente não formou, não capacitou os nossos profissionais para isso, né? Imagina um turista que chega em São Paulo. Ele desce lá no aeroporto, vai ficar 2h30 mais ou menos na fila para conseguir passar com o passaporte dele, mais 1h e pouco para pegar a bagagem, isso depois de ter viajado 10, 11 horas. Aí ele pega, então já ficou umas 5 horas ali. Aí ele pega o trânsito da Marginal. E aí ele vai pegar um taxista, né? E assim, com todo carinho e respeito aos taxistas, mas nós deveríamos ter dado condições para esses taxistas aprenderem uma segunda língua. É a prefeitura investindo no cartão de visita. O taxista, ele é fundamental para a cidade, ele é um cartão de visitas à cidade, mas a gente não fez nada. Então ele vai chegar, até ele conseguir explicar para onde ele vai, o taxista entender para onde que ele vai, aí ele entra na Marginal. A Marginal absolutamente parada. Aí ele vê aquele rio que é sujo, né? Se o taxista quiser mostrar o cheiro do rio, ele abre e ele vai vendo aquilo lá. Isso é assim que a gente recebe turista. Uma cidade que está entre as 10 cidades mais ricas do mundo. Não pode ser assim. Esses paradigmas precisam ser quebrados. Vejam, não são coisas que a gente vai resolver de uma hora para outra. É um processo. Eu digo o seguinte, vaga de creche dá para resolver no máximo em 2 anos. Conveniando. Não estou fazendo uma demagogia. Se fosse para construir, não daria. Mas conveniando com faculdades, com clube de serviço, com igreja, em 2 anos resolve. Escolas em tempo integral, a gente resolve em 7 anos. Não dá para resolver em 2 anos. Você tem que construir escolas, vai ampliando ano a ano. Então, a tecnologia de trânsito, você resolve em alguns meses. Agora, as obras que são necessárias para isso, você demora alguns anos. Então, a prefeitura tem que ter essa visão, mas tem que começar. Tudo que é demorado e que a gente não começa, fica mais demorado ainda. Né? Será que respondi tudo aqui? Segurança institucional? Verticalização das favelas, eu sou favorável, eu acho que o adensamento não é ruim para a cidade, você sobra áreas verdes, isso é fundamental. E hoje, a gente tem esse exemplo que eu estava dando do Grajaú, de Gemelino, enfim, as pessoas moram num lugar e trabalham em outro lugar. Então, se você conseguir trazer as pessoas mais para o centro, para um projeto real e levar mais organizações para esses lados onde há um contingente populacional maior, isso é importante para a cidade. Obrigado. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos. Meu nome é Adelmo. Eu sou representante dos empregados da Companhia de Engenharia de Tráfego, sou diretor de representação. O senhor já falou a respeito de semáforos inteligentes, a respeito da própria CET, juntamente com o pessoal da São Paulo Transportes. A ideia dos empregados da CET é colaborar com não só a campanha, mas também com a gestão de governo. E a pergunta, não seria uma pergunta, mas seria a colocação exatamente desse compromisso, de que os empregados sejam ouvidos, de que os empregados estejam participantes de soluções. Semáforos inteligentes são importantes, são interessantes,
mas a cidade de São Paulo tem características especiais, próprias dela. Fica difícil comparar São Paulo com outras capitais nesse quesito especificamente. Em outras coisas, sim, tudo bem, mas nesse quesito especificamente. Tecnologias que vêm de fora nem sempre são muito bem aproveitadas em São Paulo. Ao contrário disso, nossos técnicos têm, já nesses 36 anos de existência da companhia, nossos técnicos têm aí todo um acúmulo de conhecimento, de pesquisas em cima desse tema, que podem realmente dar condições para que a Prefeitura, para que a própria CET, juntamente com a São Paulo Transportes, deem condições de mobilidade. O senhor está juntamente com o Dr. Hanashiro nessa empreitada. O Dr. Hanashiro conhece muito bem a cidade e, com a sua capacidade de inovação, nós teremos certeza que a gente pode chegar em algum lugar. Mas o compromisso é exatamente esse. Apenas para pontuar, hoje nós temos uma situação, apenas para que vocês tenham noção do que acontece hoje e daí tirar o restante. A Eletropaulo está cedendo, está doando as lâmpadas de LED, né, as bolachas de LED, para trocar nos semáforos, né, para economizar energia elétrica, o que pode sobrar energia ou pode ceder energia para ajudar a iluminar a cidade, né? Só que os nossos técnicos não foram consultados para isso. E hoje os nossos controladores, o parque de semáforos que nós temos hoje na cidade, nem sempre esses controladores aceitam os LEDs. E aí o nosso pessoal tem que fazer uma invenção, né, um recurso técnico, para não falar uma gambiarra, para conseguir ligar, não pode, gambiarra não existe, para conseguir ligar o LED, para que o LED funcione, né? Então está havendo essa troca. Isso é só para citar um exemplo de outras situações mais. Eu já deixei com o Dr. Hanashiro este material que foi preparado por nós, com a participação dos empregados, tá, de sugestões e de situações que nós achamos interessantes que sejam colocadas num plano de governo. Vamos participar ativamente do comitê técnico para ajudar nessa nova empreitada. Obrigado, Parabéns. Adão. Obrigado. Boa tarde, candidato. Eu gostaria de saber o que o senhor tem em mente, porque todo mundo fala em transporte, fala de monotrem, como foi dito aí, metrô, ônibus, corredor e tal. Ninguém fala nas motos que tem em São Paulo, que são milhões, e que transportam uma boa parte de tudo em moto, não só para passear. Moto é um meio de transporte hoje de necessidade em São Paulo. Eu gostaria que você falasse o que tem em mente para as motos em São Paulo, porque até o momento nós temos exigência para os motoqueiros, leis obrigando a fazer tudo e nenhum direito a andar na rua. Não temos pista para a gente, não tem lugar de estacionar, não tem nada. Não tem segurança, não tem nada. Só temos exigência. Inclusive essa lei que começou a funcionar a partir de ontem. Legal, obrigado. Boa tarde, candidato. Primeiro, eu queria agradecer novamente a sua vinda à nossa entidade. Cada vez que aqui você vem, você realmente... Não somos nós que vamos trazer nada para você, não. É você que nos traz o tempo inteiro muito mais conhecimento, muito mais alegria realmente com a sua presença em nossa entidade. E também gostaria de falar com você um pouco sobre... principalmente quando você fala em termos dos córregos, né? E também da poluição que existe hoje nos nossos rios que passam aqui em São Paulo. Nós sabemos que o saneamento, principalmente, é uma área estadual, né? A Sabesp é uma companhia estadual, mas o que a gente tem visto ao longo dos tempos é que o problema não é só da Sabesp, o problema também é muito sério com relação à prefeitura. Porque o que está acontecendo? A Sabesp, quando ela vai fazer a sua rede de esgoto, ela primeiro estuda a bacia inteira e vê quantas casas são passíveis de serem ligadas naquela rede que está passando em frente dos imóveis. Mas o que acontece na realidade? Hoje não existe nenhuma lei que obriga
aquele morador que a rede está passando na frente da sua casa, que ele faça a ligação na rede da Sabesp. E o que a gente tem visto é, principalmente na periferia, o pessoal não tem ligado na rede coletora da Sabesp. Por quê? Porque fica mais cara a tarifa que ele vai estar pagando. Porque ele vai estar pagando uma tarifa de água e pagando também mais uma tarifa de esgoto. E o que está acontecendo? Essas ligações estão sendo feitas nas galerias de águas pluviais que passam na rua. Estão sendo jogadas diretamente nos córregos, que passam também nos fundos de vale. Então, eu acho que nós temos aí um grande problema. Não é só a gente falar que está realmente como que vamos despoluir o Rio Tietê. Esse é um grande problema, porque as obras de esgoto estão sendo feitas. Já estamos na terceira fase do projeto Tietê para despoluição dos rios. E os rios continuam sendo poluídos. Por quê? Porque exatamente a gente não está conseguindo fazer, primeiro, o grande problema de Guarulhos, né, que lá não tem zero, joga todo o esgoto dele no Tietê. Segundo, você tem esse problema também da prefeitura, porque a galeria de águas pluviais hoje é uma responsabilidade da prefeitura. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar esse problema, estudar esse problema e fazer realmente uma parceria prefeitura-Sabesp para verificar aonde que estão esses gargalos, aonde estão esses problemas e, principalmente, nos fundos de vale, onde tem aqueles ratos, o rio passando embaixo, nós temos que fazer ali, sim, um trabalho prefeitura-Sabesp para canalizar aqueles córregos e já passar automaticamente os interceptores para a coleta dos esgotos que existem e lançar nas estações de tratamento que estão sendo feitas. Então, eu acho que essa é uma posição que a gente tem que tentar verificar e trago essa posição para o senhor. Obrigado. Boa tarde a todos, os companheiros aqui da diretoria do Sindicato de Engenheiros, nosso prefeito, porque é meu prefeito, Chalita, nosso deputado Getúlio Ranachiro e o presidente Murilo, Jorge Rato, desculpa. Mas foi deputado também nosso aqui, então nós estamos bem representados, né? Bom, o Jorge, grande guerreiro, sempre acompanhando o nosso prefeito aí na sua caminhada. E cumprimentar o Murilo, parabenizar ele, toda a diretoria, porque esses debates só vêm a contribuir para a sociedade, né? Nós pecamos muito hoje, até por conta desse descrédito que estão os políticos, da população de se distanciar. E aí, ouvindo a sua palestra aqui, nós já conhecemos o seu programa de governo, tem uma situação que muito chama a atenção dessa proposta que a gente está para a população de São Paulo, que é interagir com o cidadão. Aí chamou a atenção com algumas perguntas aqui, alguns comentários, com relação à nossa vida no dia a dia, de não pensar em São Paulo. Os políticos que nós temos, os administradores, não pensam no problema do cidadão. A gente tem congestionamento todo dia, não é só na Radial Leste, não. Não é só na Avenida Santo Amaro, tem lá na periferia agora. E aí eu fico me perguntando muitas vezes, já comentei isso com o Teixeira também, que está aqui, que é militante nosso, e é diretor aqui do sindicato. Poxa, não é possível que um administrador regional, que é a subprefeitura, que é uma extensão do prefeito, de que não olha o que está acontecendo no bairro, né? Nós tivemos, aí eu vou falar agora do nosso setor, do setor que eu trabalho, que é o setor elétrico. Que aí foi alguns comentários aqui, falou o pessoal da CET, né, da Sabesp, eu falei, poxa, e o nosso? O setor elétrico foi privatizado no estado de São Paulo. E a maior concentração que nós temos da população do estado está aqui no município. Mais de 14 milhões de habitantes, é isso? Quem tem essa informação direito? 11 milhões. 11 milhões de habitantes. 11 milhões. Então, uma maior concentração de pessoas. Fecharam as agências, distanciaram mais da pessoa lá da periferia de ter acesso para reclamar, né? Quando cortaram a luz indevida, ou faltou luz porque não foi investido. Aí me chamou a atenção o seguinte, eu não vi em nenhum momento, até vou pedir para os companheiros me ajudarem aqui, em nenhum momento o prefeito ir para a televisão reclamar. Apagão nós temos constantemente. E o apagão só ganha destaque quando ele é na Paulista, não é? Perto do centro comercial mais agitado. Mas a periferia, quem mora para lá sabe, né? Não estou inventando a roda aqui. Apagão é quase que constante. E a gente não tem uma ação da prefeitura em cima disso. E aí eu achei muito interessante a sua colocação de estar interagindo com o problema. E Eletropaulo?
ela usa solo do município, não é? E qual é a contrapartida que ela dá para nós? Né? Muitas vezes incentiva grandes indústrias, algumas coisas, mas e o retorno para a população? Até na geração de emprego, né? Cadê a contrapartida? E aí me chamou a atenção que eu nunca vi o prefeito nenhum. Eu não sei se alguém pode me ajudar aqui, se em algum momento aconteceu isso, Murilo. Mas em nenhum momento eu vi o prefeito ir para a televisão, ou convocar uma como é que fala, de jornalista, uma coletiva, para falar, poxa, e aí, e a cidade de São Paulo? Né? E o apagão que acontece lá no Grajaú, na cidade de Tiradentes, Itaquera, né? Guaianazes, como é que fica? Qual é o investimento que está fazendo lá? Fechou a agência. Aí fala assim, não, você tem que ir para o telefone e ligar para o 0800. Mas você não tem telefone também? E como é que faz? E não seria a obrigação aí do prefeito estar interagindo? Eu gostaria até que você falasse um pouco mais aí para prestigiar um pouco o nosso setor aí elétrico. Obrigado e mais uma vez, parabéns, Murilo. Prefeito, nós temos mais 3 perguntas, tudo bem? A gente completa, eu sei o seu tempo aí, não é fácil. Eu quero pedir aí, novamente, aos nossos companheiros, que vamos deixar a palestra para um outro dia, nós fazemos um evento só para vocês. Uma palestra. Maradona foi bem. Maradona foi bem. Como é que eu só vou falar mal do nosso pessoal? Maradona, você foi bem. Bom, boa tarde a todos. E eu queria, Getúlio Ranachiro, aqui nosso amigo, deputado Jorge Rato, o Chalita e o meu presidente, Murilo. Em nome deles eu estou falando aqui para todo mundo. Maradona, meu colega, meu amigo de PMDB, trocentos anos e tal, não sei o quê, e um monte aqui de amigo do PMDB. Então eu queria só falar uma coisa para você, rapidinho, sobre o partido, que é o seguinte: ele é um partido integrado à comunidade. Ele vai para cima, na periferia, aonde você for, você vai encontrar gente do PMDB lá fazendo trabalho social, e há muito tempo longe de uma possibilidade de realmente assumir uma posição que nunca assumiu aqui na cidade de São Paulo, que é a Prefeitura de São Paulo. Então, eu quero, em primeiro lugar, saudar essa sua coragem de vir para o PMDB e ver, assistir, participar dessa comunidade que é integrada à situação social da cidade, em todos os níveis. Em todos os níveis. Tem aqui a palavra do meu amigo Otaviano, que está montando uma universidade, junto aqui com meu colega, meu amigo, militante estudantil e tal, lá de 1970, 71 e tal. Enfim, é muito longe, essa conversa vem de muito longe. Então, eu queria, naturalmente, te parabenizar por essa coragem de enfrentar uma situação dessa, que não é fácil. Nós vamos enfrentar candidaturas muito difíceis e com possibilidades muito grandes por conta da sua competência. Então, eu queria parabenizar. Bom, enfim, rapidamente, queria dizer que uma das grandes preocupações que a gente tem aqui em São Paulo é com relação à parte estrutural da cidade, a infraestrutura da cidade. Isso eu estou falando aqui da questão da engenharia, né? Mas que, na realidade, é uma preocupação de todo mundo. Nós estamos falando aqui de transporte, nós estamos falando aqui de eletricidade, de saneamento, né? Enfim, de uma série de coisas que são todas elas vinculadas à estrutura, à infraestrutura da cidade. Então, nesse sentido, e aqui nós estamos vivendo numa cidade que não é mais uma cidade, é uma região metropolitana, que envolve outros municípios. E que existe uma região metropolitana e que tem envolvimento, por exemplo, na área de saneamento, que nem o Bibo aqui falou, que ele é ligado
a Sabesp. Disse, olha, é o seguinte, pô, Guarulhos joga esgoto dentro da cidade. Não sei quem joga, não sei e o transporte é a mesma coisa. Quer dizer, não existe uma coisa integrada nessa cidade ou na região metropolitana, que eu acho que alguém tinha que ter essa liderança também. Não é só ser o prefeito da cidade, tem que também tentar liderar uma situação metropolitana da cidade para tentar resolver um problema que é comum a todos eles. Tá bom? Um abraço. Boa tarde, Chalita. Eu sou engenheiro aqui, diretor no Sindicato dos Engenheiros. Eu participo das negociações salariais com as empresas como CET, SP Trans, e achei muito importante a sua palavra de que vai haver respeito com os empregados. Isso é muito importante porque a gente que participa da negociação vê as empresas, às vezes, começarem a negociação de salário com índices de até 1%, completamente inferior à inflação, que às vezes é 5%, 6%. Nós tivemos prefeita aqui na cidade que já vinha com um índice, o índice de correção mesmo da inflação, e ia discutir um ganho salarial. Então, eu acho que essa negociação salarial é muito importante para dar respeito aos empregados, respeitar o piso salarial dos engenheiros, que é extremamente importante, senão nós vamos perder engenheiros como os técnicos da CET, que são excelentes técnicos, que têm muito conhecimento. Você viu aqui, nós trouxemos aqui pessoas de grande importância, tanto da SP Trans quanto da CET, e que a gente está vendo que com salários inferiores ao piso, eles vão sair, vão prestar exames e vão para outras empresas. A SP Trans já perdeu alguns para a Petrobras. Então, eu queria saber, essa negociação salarial, como o senhor conduziria? Muito obrigado. Bem, responder aqui essas questões e encerrar, presidente, mas o Adelmo, né, coloca essa questão mais como sugestão até de ouvir esses funcionários, sabe, Adelmo, e até respondendo junto o Gley. Uma das coisas que mais me impressionou na visita lá do Sindicato dos Engenheiros da Prefeitura foi a colocação de muitos daqueles engenheiros dizendo o seguinte: uma coisa que dói em nós é sabermos que nós estamos aposentando e não estamos passando conhecimento para ninguém, porque não está vindo ninguém para ser engenheiro da prefeitura, né? Então a gente está desperdiçando talentos, né? O histórico. Eu vou dizer uma coisa para vocês assim, de coração. Na minha época de secretário, as melhores ideias que nós tivemos na secretaria, elas não foram criadas por mim, elas foram criadas por funcionários da Secretaria de Educação. A experiência de ser gestor de uma máquina pública, né, olha que dado interessante, a Secretaria da Educação de São Paulo tinha, agora diminuiu um pouco, por causa de municipalização, tinha quase 300 mil funcionários, é o dobro da Prefeitura de São Paulo. Então, eu administrei uma máquina pública com o dobro de funcionários que tem a Prefeitura de São Paulo. A máquina pública da Secretaria de Educação é uma das maiores máquinas públicas do mundo, 300 mil funcionários, né? E foi tão interessante porque, quando você ouve as pessoas que estão lá, você vai vendo que há muitos problemas que podem ser solucionados de uma forma muito mais tranquila, porque você respeita aquelas pessoas. Os principais cargos da Secretaria de Educação foram ocupados por profissionais da Secretaria de Educação. Eu ia numa escola, por exemplo, ia visitar a escola e visitava a escola o tempo todo, aí vinha um diretor de escola, uma secretária, e falou, nossa, essa mulher tem um perfil aqui, via formação e tal, falou, vamos trabalhar comigo na sede. Você vai coordenar a SEI, por exemplo, vai coordenar a COGESP. Se vocês olharem os cargos que trabalharam comigo, foram praticamente todos da Secretaria de Educação. A gente não teve um problema em nenhuma área, assim, né? Depois que eu saí, teve problema de 2 paraguaios, uma outra secretária que estava lá. O Enem, né, que deu tantos problemas no governo federal, nós tivemos o Saresp, que é do tamanho do Enem.
Porque o Enem não é para todos os alunos, o Saresp era para todos os alunos, quase 6 milhões de provas no Saresp, a gente nunca teve um problema no Saresp. E quem fazia, embora tinha a Sesgran Rio, que também fez o Enem, mas a equipe técnica, eu respeitei tanto aquelas pessoas, que aquelas pessoas que ficaram anos jogadas de lado, de repente sentiram que aquele era o momento de colocar todo o talento acumulado que estava desperdiçado. Porque é muito triste quando a prefeitura, ela joga de lado os seus profissionais e começa com consultoria de todos os lados. Eu não sou contra a consultoria, mas você precisa respeitar quem é seu, o seu corpo. É esse conceito do ganhar o batalhão. São essas pessoas que vão fazer o dia a dia. As negociações salariais, por exemplo. Eu me lembro que um ano o sindicato veio e pedia 20 e tantos %. Aí a gente fez uma teleconferência e falou assim, olha, o aumento é de 6%. Não dá para subir mais nada além disso, porque o limite, a lei de responsabilidade fiscal, nós temos um limite prudencial, não dá para aumentar isso, e fui explicando por que não dava para aumentar. E aí eu via, o interessante era o seguinte, a gente ganhou uma confiança que ninguém xingava, assim, dizendo, está mentindo, né? Lamentavam a lei, falavam que queriam uma outra forma tal, mas, enfim, chegou no ano seguinte, eles pediam 13, 14, 15% mais ou menos. A gente deu 25%, mais do que eles pediram. Porque eu convenci o governador de que eu teria que usar o mesmo argumento da vez anterior, que não teve aumento, essa arrecadação. E esse ano havia tido, o Estado melhorou. Se eu fosse mostrar o mesmo gráfico que eu mostrei na outra vez, o aumento tinha que ser maior. E aí foi uma briga minha na época com o secretário da Fazenda, secretário da Casa Civil. Eu falei assim, olha, ou eu vou continuar com uma política verdadeira como professor, ou eu vou pedir demissão, porque eu não tenho cara de chegar para eles e agora contar uma outra história. A história foi em cima do limite prudencial, saiu do limite. É possível melhorar o salário deles. Então, isso foi dando uma relação de confiança com professores. E eu fazia coisas assim, a história, eu sabia que os professores iam votar favoravelmente a voltar à educação física e ensino de artes para a rede pública. Mas eu fazia eles votarem. Saía no Diário Oficial, eles tinham 3 dias para votar, eles tinham a senha no computador, cada um votava. Então, voltava por sugestão deles, mas eles votaram. Então, ele se sentia assim, poxa vida, ele nos ouviu. Como eu coloquei em votação para voltar à filosofia, por causa de uma reportagem errada que havia saído, dizia assim, Chalita quer mais filosofia, menos português e matemática. E não era isso que ia acontecer. E aí os professores votaram contra. E aí eu respeitei, não voltei com filosofia. Aí eles que votaram contra começaram a pedir para eu votar de novo, que aí eles entenderam depois da votação. Falei, não é uma brincadeira, daqui a um ano a gente vota de novo. E aí votou de novo e voltou filosofia. Então eles foram sentindo o quê? Alguém nos respeita, alguém nos ouve. Alguém diz não às vezes, né? Mas muitas sugestões. Em teleconferência alguém virava e falava assim, por que você não dá um computador para cada professor? Não cria um programa desse? Por isso que a gente não usa... Eu falei, olha, eu não sei se pode. Eu vou estudar e depois eu digo para você se pode ou não, mas a ideia é boa. Por que você não paga o mestrado? Então, essa construção, se vocês forem lá na sede da secretaria, é muito gostoso, olha, eu digo isso com toda a humildade, mas é muito gostoso você sair de um lugar, voltar e as pessoas te tratarem bem. Porque elas sempre foram tratadas bem por mim. Eu entrava eu via que os funcionários mais simples comiam no chão, por exemplo. Aí a gente, lá ali na entrada da garagem, falei, por que eles comem aqui? Eu falei, não tem dinheiro para comer, trazem a marmita de casa. Eu falei, não, vamos fazer um restaurante para eles aqui. É tão simples, olha o tamanho do nosso orçamento. Aí a gente criou o refeitório Luci Montoro. E nós fomos criando mecanismos que eles percebiam que nós cuidávamos deles nos menores detalhes, nos menores gestos, assim. E eles foram mudando a postura também. Eu disse para eles, Murilo, eu falei assim, ó, quando eu vim a primeira vez para a secretaria, eu tinha 15 anos, eu era professor eventual do Estado e eu vim com a diretora da escola lá de Cachoeira Paulista. Nós somos maltratados aqui na Secretaria de Educação em todos os órgãos pelos quais nós passamos. Sabe qual é o sonho que eu tenho aqui com vocês? Falando para 1.000 funcionários lá, que todo professor que vem aqui de qualquer lugar seja bem tratado. Eu sei que para que vocês tratem bem, eu tenho que tratar vocês bem, porque o exemplo tem que vir de todos os lados. Então, a gente tem que ter essa percepção que um professor que vem aqui, por exemplo, a diretora que eu fui com ela foi tratada mal porque ela esqueceu de carimbar um documento. Mas, coitada, não sabia que tinha que carimbar o documento, explica isso de uma forma correta, né? Não xinga a pessoa que vai. Então, esse é o conceito do gestor. Você dá exemplo. E aí a gente tem que ser coerente na nossa forma de agir para que as pessoas consigam fazer isso. Repito, isso é objetividade, é liderança.
é compreender a ação que cada pessoa dessa tem. É um gesto, formar profissionais o tempo todo. A iniciativa privada faz muito isso, a pública tem que fazer também. Você vai num guichê, vai falar com alguém que a pessoa está ao telefone, se ela tirar um pouquinho e falar 1 minuto, eu já te atendo, e voltar, você fica bem. Se ela continuar falando e não falar com você, você sente um estorvo ali. Não custa treinar esta pessoa para que ela veja você ali também. Esse é o processo moderno da gestão pública, né? Valorizar quem está lá, o histórico das pessoas que estão lá. Antes de qualquer projeto, ouvir as pessoas falar, será que eu estou dizendo é meio louco ou tem lógica? Aí a pessoa, olha, prefeito, isso aqui, a ideia é boa, mas não dá certo aqui, porque aqui é diferente de Bogotá. O senhor está pegando esse exemplo, vamos ver esse exemplo aqui. E de repente eles convencem, de repente são convencidos, mas só o fato assim, poxa vida, o prefeito me ouve. Eu estou aqui há 30 anos, ele chegou ontem, mas ele me ouve. Ele sabe que eu sou importante aqui. Muda o patamar do profissional. A questão salarial ela é importante, mas não é só a questão salarial. Ela é um desses processos. É sentir assim, olha, aqui eu tenho voz. A minha experiência ela tem algum significado. Senão a pessoa trabalha esperando a aposentadoria. Se Deus quiser, daqui a 11 anos eu me aposento. Se Deus quiser, daqui a 10 anos e 11 meses eu me aposento. Se Deus... E é um horror alguém trabalhar sabendo que não é valorizado, que não é ouvido, e ele vai passando isso. E eu posso dizer para vocês com sinceridade, é só perguntar para os professores da rede. A minha votação para vereador e para deputado, eu tenho convicção que a grande parte dela veio de professores. Onde tinha uma professora... agora, eu vou em muitos lugares que as pessoas não me conhecem. Eu sou bem conhecido pela pesquisa por 12%. Quando a pesquisa fala em 50%, é que ela está contando o que já ouviu falar. Mas conhece bem são 12%. Então eu não sou conhecido, quem me conhece são os professores. São as pessoas com as quais eu trabalhei, com as quais eu fui absolutamente sincero, eu não tive nenhum problema com greve, por esta forma de fazer a gestão. Bem, a questão das motos não é uma resposta fácil, para ser sincero. Nós vamos lá no Sindicato dos Motoboys, inclusive eles nos convidaram para discutir. Como é que eu vejo agora, assim, né? Há uma questão de humanização dessa área também. Quando a gente culpa os motoboys, né, eles são irresponsáveis, eles andam em alta velocidade, mas o problema é que as empresas para as quais eles trabalham, ou eles chegam rapidamente, ou eles levam bronca, porque demorou demais, porque não sei o quê. Então, você precisa humanizar esse sistema. Ter essa visão. Há alguns corredores de motos que foram feitas e que foram bem avaliados. Eu acho que esse é um conceito de você ter um espaço específico para eles. A discussão da marginal de não usar a pista rápida e usar a pista lateral. Olha, Zé Geraldo, tudo aquilo que não é imposto, mas é construído, é melhor. Quando você discute com aquele... É a história dos feirantes que eu falei. Vamos construir conjuntamente. O problema da feira terminar mais cedo é por causa da feira dos jardins, ou da feira, enfim. Então, tudo bem, vamos fazer bairro a bairro, uma discussão diferenciada. É possível e é necessário. Daí o que eu digo que o prefeito ele tem que ser presente. Porque ele tem que ter essa paciência de ouvir as pessoas, de ouvir pessoas que de repente só olham para elas mesmas e não pensam a cidade como um todo. Mas ouvir. Esse processo democrático, ele é inteligente. Ah, não, esse democratismo não leva a nada. Não é verdade. Se você sabe fazer isso, sabe conduzir esse processo, dá um exemplo aqui. Da mesma forma que a gente votava com os professores, você vai votar um distrito, a calçada que vai ser feita, e ela vai ser a mesma no distrito inteiro para ter acessibilidade. Aí as pessoas votam em 4 modelos. Ninguém do distrito vai ficar com raiva, porque ela participou. E dá para votar por CPF, dá para votar por RG, pela internet. É fácil de fazer isso hoje. Mas você começa a criar um conceito de pertencimento dentro da cidade. Paris faz isso. A Suíça faz isso. A população vota até em obras que serão realizadas de um lado ou no outro lado. Aí você sente o seguinte, eu, morador de São Paulo, sou respeitado pelo meu prefeito. A minha opinião, ela é respeitada. Não ganhou aqui, mas não tem problema. Ali ela ganhou. Eu pude votar sim. Não estou dizendo que a gente vai fazer plebiscito à torta à direita, mas você discute bairro a bairro. É essa apropriação. A questão das motos é o mesmo caminho. Elas já estão em São Paulo. Elas estão na cidade de São Paulo. Elas servem a São Paulo. Se tirar as motos hoje, o trânsito piora não sei quantos %, porque essas pessoas vão de carro de alguma maneira. Enfim, mas você tem como as bicicletas. A gente tem que ter responsabilidade com as ciclorotas, as ciclofaixas. O correto é a ciclovia, o melhor. O que mais Amsterdã investiu, Sorocaba aqui do nosso lado, são ciclovias. E há espaço para isso na cidade de São Paulo.
Agora, você incentivar as pessoas a andarem de bicicleta, no tipo de trânsito que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para isso, né? É uma discussão de cidade, de apropriação, que volta para a educação. As pessoas têm que ser educadas para conviver na diferença no trânsito também. Aqui, a colocação da poluição dos rios, eu ouvi o Jaime Lerner dizendo assim, o problema não é despoluir, é parar de poluir. Se parar de poluir já é um caminho. E aí... E aí dá para unir isso com essa visão do prefeito ter uma liderança na região metropolitana. Realmente é vergonhoso o orçamento de Guarulhos e não cuidar do esgoto de Guarulhos, né? E assim outras cidades que não têm 100% de tratamento. Mas é construir isso coletivamente, é liderar isso, porque os problemas eles estão interligados. Quando eu falo que o prefeito tem que se preocupar com tudo da cidade, muitas coisas que são do governo do estado, não importa que sejam do governo, é o prefeito. É ele que tem que incomodar o governador e incomodar a presidenta. Eu fui falar com a presidenta sobre a história do Minha Casa Minha Vida em São Paulo, que a gente precisa buscar uma alternativa para isso, trocando a dívida que nós pagamos para o governo federal com uma presença do governo federal maior em São Paulo. A gente não pode ser arrogante e achar que São Paulo não precisa do governo federal. Precisa. Nós somos uma cidade rica e pobre. E os nossos pobres precisam ser cuidados aqui também, como são cuidados em outros lugares, né? Mas isso é o prefeito incomodando, é discutindo. Se você sabe que a Dilma é fascinada pelo Minha Casa Minha Vida, ótimo. Minha Casa Minha Vida é um programa habitacional importante. Ah, não dá em São Paulo pelo preço do terreno. Vamos criar um específico para São Paulo, que agrade esse conceito que é fundamental para ela e que melhore a cidade também. Essas são as discussões que importam. Aliás, o Rio de Janeiro, que hoje tem mais... Pela primeira vez, e isso é para mexer no nosso brio de quem é apaixonado por São Paulo, mas pela primeira vez, desde que o Rio de Janeiro foi capital do Brasil, o Rio tem mais investimento público do que São Paulo. Tem mais obras acontecendo no Rio de Janeiro do que São Paulo. Nós temos o dobro do orçamento do Rio de Janeiro, temos o triplo, quase que o quádruplo do PIB do Rio de Janeiro, e eles estão fazendo mais intervenções na cidade do que nós estamos fazendo aqui. Ah, porque o governo federal ajuda, mas alguém pede para o governo federal ajudar. Alguém deu a mão para o governo federal. Então, a gente tem que conseguir ter esse mesmo conceito em São Paulo, né? Bem, a questão da iluminação, do setor elétrico, as agências que foram fechadas, é isso, volta que o Maradona falou, é o prefeito sendo incomodado. É o prefeito que está ali, e ele sente o problema do povo, e é isso. A gente não pode se mobilizar só quando morre um turista italiano. Não é para morrer o turista italiano. Mas e os 32 que morreram no Capão Redondo no mês passado? São seres humanos também. Eu fiquei impressionado, Murilo, assim, nessas visitas, né, como a gente faz aqui, deixa as pessoas falarem, eu fico chocado com algumas coisas. E eu não vou me esquecer de uma frase no começo da campanha, que um jovem no Capão Redondo falou assim, Chalito, você está falando em sonho? Sabe qual é o meu sonho? É ir visitar o cemitério São Luís aqui do Capão e olhar a lápide e ver que a data de nascimento fica longe da data de falecimento, porque aqui só morre jovem. Você passa pelo cemitério, é tudo jovem. O meu sonho é que um dia os jovens do Capão parem de morrer, né? São nossos filhos, é a cidade desistindo dos seus filhos. Enfim, eu quero agradecer muito, Murilo, toda a fidalguia, a gentileza, o carinho que você nos recebe aqui. Agradecer a todos vocês. É o começo de uma campanha. O primeiro debate é quinta-feira, começa agora. O horário eleitoral não começou. Eu acho que é o momento em que a cidade pode refletir muito. Que prefeito a gente quer para São Paulo, né? Que prefeito a gente sonha para a nossa cidade? Que cidade nós queremos para nós, para os nossos filhos? Que ousadias, que sonhos nós temos? Eu acho que é isso que a gente vai poder discutir e debater nessas eleições. O grande compromisso que a gente tem com a nossa equipe é fazer com que o debate da prefeitura seja um debate maduro, seja uma reflexão sobre a cidade, sobre as oportunidades que a gente perde. Essa inveja boa do Rio de Janeiro é a inveja boa que eu tenho de Chicago, por exemplo, que era uma cidade decadente e virou hoje a capital ambiental do mundo, né? Aí você olha aqui em Sorocaba, olha Jundiaí, olha São José dos Campos, nós temos mais dinheiro que todos eles juntos e as empresas vão indo para lá. Né? Nada contra essas cidades se desenvolverem, mas é olhar para São Paulo e falar assim, olha, se eu tivesse a oportunidade de ser prefeito da maior cidade da América Latina, eu não vou desperdiçar a oportunidade de transformar essa cidade. Sozinho ninguém faz nada. Mas com uma equipe competente, ouvindo as pessoas, ouvir a população.
Um político arrogante, ele perde grande oportunidade de administrar bem. Quanto mais você ouve as pessoas, menos você erra. A gente tem que ter preguiça de ouvir as pessoas e fazer com que a população se aproprie da cidade. Que cada um seja fiscal da própria cidade. Que a gente vá limpando a cidade, como foi feito no metrô de Nova York. Se a cidade está pichada, tem que limpar a cidade. O metrô ele era pintado todos os dias, até pararem de sujar o metrô. E é isso que tem que ser feito em São Paulo. Tem que, de fato, melhorar a aparência dessa cidade. Nós temos dinheiro para isso, temos gente com vontade de fazer isso. Nos falta, talvez, políticos mais comprometidos com a cidade, que gostem mais da cidade do que deles mesmos. Aí sim a cidade vai para frente. Obrigado, gente. Eu quero agradecer muito o carinho, as palavras, a vinda sua aqui, e nós todos temos que agradecer, temos que torcer para que você seja o próximo prefeito dessa cidade. Eu queria te passar aqui uma revista, Brasil Inteligente, que nós discutimos na nossa confederação, que fala um pouco de educação, que diz um pouco do que nós gostaríamos. E aqui está Cresce Brasil, região metropolitana de São Paulo. Chalita, muito obrigado pela sua presença, a casa é sua e boa sorte.